Cara, pesquisadores estudaram o cérebro do médium Chico Xavier durante a incorporação de um espírito e você irá assistir aqui nesse vídeo o resultado impressionante que eles obteram utilizando um encefalograma. Você também assistirá nesse vídeo um espírito incorporando em uma pessoa, enquanto renomados médicos analisam através de aparelhos as atividades do cérebro em transe mediúnico. Você vai ver que os resultados obtidos também são surpreendentes. Cientistas da NASA e pesquisadores norte-americanos também estudaram o cérebro do Zé Arigó, renomado médium que curou milhões de pessoas com sua mediunidade de cura através do espírito do Dr. Fritz. Essas são filmagens reais dele sendo analisado. Veja os diversos fios em seu corpo e na cabeça. Os cientistas ficaram impressionados e chegaram à conclusão que o fenômeno é real. Inclusive, queriam levar o Zé Arigó para os Estados Unidos. O filme Predestinado, que estreou nos cinemas de todo o Brasil, apresenta a vida do médium Zé Arigó. Inclusive, o filme mostra também o médium sendo estudado pelos cientistas através de sofisticados aparelhos. Veja só! O Brasil deve orgulhar-se por ter um homem extraordinário como Arigó, trabalhando por seu povo. Julgo este trabalho tão notável que merece futuramente um estudo científico profundo. Farei tudo quanto estiver ao meu alcance para despertar a atenção dos cientistas sobre Arigó. Solicito a Vossa Excelência que considere o caso dele com compaixão e justiça no interesse da humanidade. Sinceramente, Henry K. Pulharish. O grande desafio dos pesquisadores é descobrir: os espíritos se comunicam com o homem? Como? O Dr. Sérgio Felipe, do Instituto de Saúde Mental de São Paulo, acredita que a ciência avança na busca desta explicação. Ele estudou em detalhes a glândula pineal do ser humano. Descobriu que ela carrega pequenos cristais. Para o psiquiatra, essas pedras funcionariam como antenas na captação de mensagens de um outro plano. Agora, aqui nós temos um cérebro. Exatamente. Fica onde aí no cérebro? Olha, ele fica bem no meio do cérebro. Dá para ver esse ponto? Parece um caroço de azeitona, né? Aqui estariam os olhos da pessoa. Ele fica bem assim na altura dos olhos. Mas é um cristal minério igual a esse aqui, doutor, que se acha na Terra, na natureza? Esse minério aqui, muito parecido com a apatita, ele é uma forma gigante. Mas nós temos mesmo, na estrutura da glândula pineal, microcristais iguaizinhos a esse daqui. Observação importante. O Dr. Sérgio notou, em repetidos exames de ressonância magnética, que os médiuns carregam no cérebro uma quantidade maior desses cristais. Eu digo assim, que não há pessoas que não tenham esses cristais. Mas o que eu tenho observado é que há pessoas que têm uma quantidade grande desses cristais. Tá? Interessante, não depende da idade. Tá? E essas pessoas, em tese, elas teriam uma capacidade maior de sequestrar o campo magnético. É o cérebro. No papel, ele explica como os cristais atuam quando estão em atividade. Então vamos imaginar que aqui tem os cristais. Tá? Esses cristais, pelo que nós evidenciamos na tese, eles repelem campo magnético. Daí dá para você entender que uma pessoa que tem uma grande quantidade de cristais, ela tem uma grande capacidade de sequestrar o campo magnético, que é vertido em estímulo químico, né? Neuroquímica. Essas ondas magnéticas, elas transportam informação, que nem um telefone celular. Hipóteses do Dr. Sérgio Felipe. Se forem comprovadas, a medicina terá uma pista para desvendar alguns dos mistérios espirituais. Nós acompanhamos o trabalho desses dois especialistas, Dr. Sérgio Felipe, do Instituto de Saúde Mental de São Paulo, e o Dr. Sebastião Albernaz, neurologista da Escola Paulista de Medicina. Eles estudam as reações de um cérebro em transe. O aparelho de eletroencefalograma é de última geração, faz o mapeamento cerebral. O Dr. Sérgio Felipe pede ao suposto espírito incorporado no médium para emitir sinais que possam ser identificados no aparelho. É possível, através de uma interferência sobre o cérebro do médium, provocar uma alteração no traçado eletroencefalográfico. Se for viável, que nos possível mandar um sinal eletroencefalográfico. O médium atende
e o aparelho começa a registrar os sinais. Até os abalos musculares captados pelos sensores são pesquisados. O especialista consegue analisar cada movimento. Isso, você gravar uma pessoa normal, que não tem epilepsia, ela não apresenta isso. Quer dizer, o que ocorreu com ele não ocorreria em estado normal, Não. fora do trânsito. Segundo os pesquisadores, os resultados dos exames indicam que o transe provoca estranhas alterações no cérebro. Há indícios. Mas nós precisamos... Mas não é só ele encefalograficamente. Altera ritmo cardíaco, altera outras funções chamadas do sistema nervoso autônomo, que poderia medir-se com aparelhos desses que se usam em UTI, por exemplo. Entendeu? Qual é que é a contribuição desse ensaio aqui que nós fizemos? Né? Avaliar que essas coisas que acontecem nas religiões, que são os estados de transe, os estados alterados de consciência, podem ser estudados pela ciência com seriedade. Os místicos acreditam, os cientistas duvidam. Haveria mesmo um mundo dos espíritos? E os homens teriam como se comunicar com esse plano além da matéria? O estudo desses fenômenos era restrito às religiões. Hoje, começa a despertar interesse de algumas áreas da ciência. Depois de muitas discussões entre espiritualistas e materialistas sobre o aspecto puramente paranormal de Chico Xavier, as dúvidas permanecem as mesmas. Essas discussões vêm há mais de 50 anos. Todos esbarram num ponto fundamental. Como ele consegue citar, para as famílias que o procuram, nomes de parentes mortos, dos quais ele não poderia ter conhecimento? Como ele consegue reproduzir obras de mortos geniais? Alguns que não admitem o espiritismo tentam explicá-lo assim. Chico Xavier tem o dom de ler o consciente, o subconsciente e até o inconsciente das pessoas. No mais, ele é um gênio da imitação. Uma posição equilibrada, no entanto, levará à conclusão de que imitação tem limite, mesmo para gênios. E afirmar que ele lê tão profundamente a complexa intimidade dos seres humanos é dar-lhe um poder maior do que ele próprio admite possuir. É transformá-lo num Deus. A verdade é que não é possível decifrá-lo cientificamente, com o conhecimento atual da humanidade. A discussão vira um problema de fé. Há os espíritas, para quem os fenômenos são normais, e há os que não aceitam, mas também não explicam. A hipótese da sua loucura, uma espécie de paranoia ainda não catalogada oficialmente, esbarra nos mesmos problemas. O médium nunca se opôs à pesquisa dos fenômenos que lhe ocorrem. Por outro lado, os pesquisadores não tiveram outra saída. Ou ficavam sem resposta, ou aceitavam a versão espírita. Aqui está o resultado de uma dessas pesquisas. O eletroencefalograma mostra o exato momento em que o médium entra em transe, ou, na linguagem espírita, recebe uma entidade comunicante, como Emmanuel. Pelos conhecimentos atuais da neurologia, Chico Xavier seria diagnosticado como um epilético. O problema é que o médium mineiro jamais apresentou, em toda a sua vida, sintomas de epilepsia. A pesquisa não seguiu adiante.